Olá, para quem está escutando o nosso mergulho profundo de hoje. Eu tô super animado para começar porque a gente vai falar de um assunto bem denso. Com certeza. Olá, todo mundo! Bom, eu estou preparadíssima para desvendar todo esse material que a gente juntou. E a missão de hoje é desvendar a trajetória, a genialidade meio caótica e o legado de uma das bandas mais importantes da década de 90, o Soundgarden. Aquela banda que, tipo, todo mundo dizia que era muito metal pros grandes e muito grunge pros metaleiros, né? Exatamente isso. E olha, a nossa pilha de fonte hoje está enorme. A gente pegou trechos de biografias, artigos de portais de música pesada tipo o Whiplash e o site do Igor Miranda. Ah, e a gente também entrou naqueles debates apaixonados do Reddit, sabe? Aquelas discussões de fãs que continuam vivas mesmo 10 anos depois do último disco? Sim, nossa, o pessoal não desapega. E fomos até em relatos de fóruns super obscuros sobre os bastidores e a transcrição do discurso deles no Rock and Roll Hall of Fame. É muita coisa. Mas o legal é que tudo isso se conecta. Total. E a promessa aqui é que no final dessa nossa análise, quem acompanha o programa vai entender como uma banda tão estranha e anticomercial conseguiu virar a voz de uma geração inteira de desajustados e introvertidos. É, não foi um caminho fácil de jeito nenhum. Certo. Vamos desempacotar isso. A minha primeira grande dúvida é, tipo, como Soundgarden conseguiu ser a primeiríssima banda de Seattle a assinar com uma grande gravadora e, paradoxalmente, a última a alcançar aquele sucesso estratosférico. Se comparado com o Nirvana e o Pearl Jam, você diz? Exato. Porque os caras estavam lá antes de todo mundo, mas o estouro mundial demorou muito mais. Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o contexto inicial em 1984, em Seattle. Muito cedo, né? O termo grunge nem existia como produto. Nem existia, e o lance é que a banda já tinha uma sonoridade muito peculiar. Eles misturavam, tipo, a energia do punk rock com influências super pesadas do Black Sabbath e do Led Zeppelin. O que já é uma mistura bizarra para a época, se a gente pensar no que tocava no rádio. Totalmente. E o principal é que eles usavam afinações incomuns na guitarra. Sabe o drop G? Ah, o drop G. Aquele em que a corda mais grave é a afrouxada, né? Isso, ela soa um tom abaixo do padrão. Isso criava uma dissonância, um peso pantanoso que simplesmente alienava o público mais pop. É uma vibração que bate mais no peito do que no ouvido, mas construía uma fundação incrivelmente sólida. Sim, só que era hostil pro ouvinte casual. As gravadoras viram que eles tinham uma identidade forte, mas o grande público ainda ia demorar quase uma década para conseguir digerir isso. Faz sentido. E sobre esse DNA sonoro deles, eu tenho uma analogia. Manda. É como se eles pegassem a fúria do punk e o peso sombrio do heavy metal e jogassem tudo num liquidificador com o botão de velocidade quebrado, Nossa, o botão de velocidade quebrado é a definição perfeita para eles. né? Porque a matemática das músicas deles é caótica. Eu li sobre os famosos compassos de tempo estranhos, músicas em 7/4 ou 5/4. Assim, o terror dos músicos pop. Exato. O pop inteiro segue aquele 4/4 seguro. 2, 3, 4 e repete. E aí chega o Soundgarden cortando batidas. A minha pergunta é, esses caras eram gênios da teoria musical, calculando partituras na garagem, ou só estavam experimentando às cegas? O que é fascinante aqui é que a resposta é a mais absurda possível. O Kim Thayil, o guitarrista, admitiu nas entrevistas que o uso desses tempos diferentes era um acidente total. Sério? Acidente. Nenhuma partitura complexa. Mesmo. Eles morriam de rir quando os críticos elogiavam a genialidade matemática deles. O Tiles disse que eles não pensavam na estrutura do compasso até a música estar completamente pronta. Que loucura. Então, uma música gigantesca como Outshined, que flui em 7/4, foi por instinto. Instinto puro. Eles tocavam um riff e, se sentissem que precisava cortar uma nota para soar mais urgente, eles cortavam. Eles só iam contar o tempo compasso depois porque algum produtor perguntava na hora de gravar. Caramba. E tem aquela música My Wave também, 5/4, e uma afinação que é mi, si, mi. É quase uma corda só repetida. É um
paredão de som. E isso mostra o valor de não se prender a regras teóricas rígidas quando se está criando algo novo, sabe? Com certeza. A inovação muitas vezes vem justamente de não saber que está quebrando uma regra. Se eles fossem tentar fazer o 7x4 de propósito, talvez soasse engessado e matemático demais. A ignorância foi uma bênção ali. Mas bom, isso me leva para 1991 com o álbum Bad Motor Finger. É aí que o jogo começa a virar. Sim, mas tem uma coisa. Muitos dizem que o sucesso estrondoso de uma banda vem sempre de um planejamento de marketing genial, executivos numa sala de reunião, Ah, a velha lenda da indústria. né? Mas, lendo essas nossas fontes, parece que a ascensão deles foi baseada em pura aleatoriedade e uma dose cavalar de ironia, como foi a entrada do Ben Shepherd nessa época. Então, o baixista original, o Hiro Yamamoto, tinha saído. Eles tentaram o Jason Everman, que tinha tocado no Nirvana, mas a química não rolou. Aí o Ben Shepherd entrou. E o Chris Cornell deu aquela declaração ótima sobre ele. Sim, ele descreveu o estilo do Shepherd como o Captain Beefheart tocando hardcore. O que é uma imagem maravilhosa para quem conhece os anos 60. Um experimentalismo maluco misturado com agressividade punk. Exato. O Shepherd trouxe uma energia super estranha que revolucionou a colaboração deles. Eles viraram uma força criativa muito maior. Mas aí veio a polêmica do clipe de Jesus Christ Pose. Nossa, essa história é o puro suco da ironia da indústria. A música era uma crítica enorme à galera que usava a imagem de mártir para benefício próprio. Sim, criticava aquela falsa imagem de Salvador, mas a MTV não entendeu nada da metáfora. Zero interpretação de texto, né? Nenhuma. Eles acharam o clipe anticristão e simplesmente baniram o Soundgarden da programação. E a MTV era o principal canal de divulgação na época. Parecia o fim da linha para eles. Mas aí o que salvou eles não foi um diretor de gravador engravatado. Foi um desenho animado tosco. Beavis and Butthead. A própria MTV passava o desenho que era um fenômeno absurdo de audiência. É hilário. Os personagens começaram a elogiar a banda no sofá deles. Isso mesmo. O desenho colocou clipes como Outshined e Rusty Cage em alta rotação. A mesma emissora que tentou censurar acabou empurrando eles para o estrelato por causa de uma animação. E lembrando que Rusty Cage fez tanto sucesso que o Johnny Cash fez aquele cover lendário depois. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa linha do tempo. Chegamos em 94. O ano do Super Angle. Quando o grunge supostamente tinha morrido com o suicídio do Kurt Cobain, o mundo achava que Seattle tinha acabado, e aí o Soundgarden alcança o ápice absoluto deles. É um disco monumental e cheio de histórias absurdas por trás. Como o maior hit da banda nascendo de um erro, né? Aprofunda isso para quem está ouvindo, por favor. A história de Black Hole Sun, o Chris Cornell estava dirigindo, ouvindo rádio, e o âncora do telejornal falou algo trivial sobre o clima. Mas o cérebro do Cornell estava tão exausto que escutou errado. Ele escutou o sol do buraco negro? Isso. Ele achou a imagem tão apocalíptica que começou a compor a música na cabeça, ali mesmo no carro. E tem também a história daquela percussão bizarra de Spoonman. Nossa, essa é brutal. Originalmente, a música foi escrita como uma piada para o filme Vida de Solteiro, filme Singles, de Seattle. Só que acabou virando algo muito sério no estúdio. Muito. Eles chamaram o Artist the Spoonman, que era um artista de rua famoso por lá, para tocar colheres reais na gravação. E as fontes dizem que o cara tocou com tanta brutalidade, se espancando com as colheres de metal, que terminou a gravação exausto e literalmente sangrando pelo chão do estúdio. É uma entrega visceral que reflete muito o peso emocional do Super 1 como um todo, porque não era só som pesado, era dor real. Sim, as letras do Cornell refletiam muito as lutas dele contra uma depressão severa, né? Sim, e o luto que ele nunca tinha superado pela morte do grande amigo dele, o Andrew Wood, do Mother Love Bone. É verdade. Músicas como Fell on Black Days e The Day I Try to Live são relatos muito crus. Eram exorcismos pessoais. E o paradoxo é que quanto mais o Cornell escrevia sobre essa dor isolada dele, mais essas letras ressoavam com milhões de pessoas em escala global. A angústia virou um espelho coletivo. Mas esse nível de exposição cobra um preço, o que me faz refletir sobre a pressão. Como uma banda no auge de criativo simplesmente decide jogar a toalha de uma hora para outra em 97. Foi um fim muito melancólico. Não teve uma grande briga no palco, nem nada do tipo.
Compartilhe aquele relato do fórum de fãs sobre o dia da separação porque é de arrepiar. É muito triste. Segundo os relatos, numa manhã qualquer, o Chris Cornell apareceu na entrada da casa do baterista, o Matt Cameron. Ele cheirava álcool com a roupa da noite anterior. Nossa. E ele simplesmente olhou pro Matt e anunciou casualmente, tipo, estou aqui porque eu estou saindo da banda. Sem grito, sem drama, só a exaustão falando. Exato. E logo em seguida, ele foi até a casa do baixista, o Ben Shepherd. O clima já estava tenso. O Cornell entregou uma garrafa de uísque pro Shepherd e disse que a banda tinha acabado. Ele usou aquela frase, né? Hoje é o dia em que os Beatles acabaram. Isso mesmo. Today's the day the Beatles broke up. E o Shepherd só olhou pro chão, cuspiu no assoalho e aceitou. Fim de papo. Mas por que chegou nesse ponto tão rápido? Tinha uma divisão criativa forte. O Tharill queria manter os riffs pesados, quase metal, e o Cornell queria focar na própria voz e na melodia. Só que não foi só isso, imagino. A exaustão das turnês deve ter esmagado eles. Totalmente. Eles tinham virado uma máquina corporativa. Dezenas de pessoas dependiam deles financeiramente para pagar as contas. A equipe inteira de turnê. A paixão pela arte tinha virado uma obrigação sufocante. É o perigo real do esgotamento. Para quem está nos ouvindo agora, é um lembrete do que o burnout faz com a mente humana. O Shepherd, por exemplo, ficou tão abalado com tudo isso que abandonou a música. Sim, ele foi trabalhar com marcenaria civil. Exato. Passava os dias comendo no McDonald's e bebendo intensamente. A máquina da indústria simplesmente engoliu os caras. É a realidade que ninguém gosta de ver por trás do sucesso. Mas aí, bom, a gente dá um salto temporal para o retorno deles em 2010. Um retorno que, de novo, quebra um pouco o romantismo. Porque a motivação inicial deles para voltar a se falar foi super pragmática, né? Completamente burocrática. Eles perceberam que os direitos de marketing e merchandising estavam uma bagunça esquecida. Tinha dinheiro ficando na mesa de executivos. Eles se reuniram para fazer uma auditoria nas camisetas da banda. Mas, felizmente, se trancar numa sala fez eles lembrarem que gostavam de tocar juntos, o que culminou no álbum King Animal, em 2012. E é interessante ver como esse álbum é debatido até hoje. Lendo as discussões do Reddit 10 anos depois, as opiniões ainda são super divididas sobre o King Animal. Comercial demais, uma tentativa forçada. Mas, no mesmo fórum, tem gente exaltando a faixa Bones of Birds como se fosse uma obra-prima absoluta. E é uma música melancólica e muito assustadora. Especialmente quando a gente ouve ela hoje com a perspectiva trágica da morte do Chris Cornell por suicídio em 2017. Sim, é impossível separar a obra do destino final dele. Tudo soa mais urgente agora. E o próprio Rock and Roll Hall of Fame reconheceu esse peso. Foi um discurso muito bonito da banda lá. Eles não usaram clichês. Eles dedicaram a honra especificamente aos desajustados, aos solitários e aos introvertidos. Que foram as pessoas que encontraram conforto e abrigo nas letras que o Cornell cantava. O legado inacabado deles é justamente essa empatia no meio do caos sonoro. O que nos leva para a informação final e exclusiva que nós trouxemos hoje sobre a banda. Sim, conta sobre essas novidades justiciais recentes. Então, havia um impasse na justiça entre a viúva do Chris, a Vicky Cornell, e os membros restantes da banda sobre os direitos das últimas gravações do Chris. E eles finalmente chegaram a um acordo. O que significa que as músicas vão sair. Vão sair. Esse acordo vai permitir o lançamento das 7 últimas faixas nas quais o Chris estava trabalhando com o Soundgarden antes de falecer. Nossa, isso é histórico. E a gente já sabe como elas são. O Kim Thayil revelou algumas coisas sobre o som dessas faixas. Ele disse que há elementos bem psicodélicos, arpejos de guitarra peculiares. Algumas músicas são brutalmente tristes, enquanto outras são bem pesadas e agressivas. É o retrato perfeito de tudo que eles sempre foram. Bom, eu só tenho a agradecer por essa brilhante análise hoje. Dá para resumir perfeitamente que o Soundgarden foi uma anomalia musical raríssima. Sem dúvida nenhuma. Eles transformaram o caos matemático dos tempos estranhos e as dores pessoais mais obscuras em verdadeiros hinos de cura. E fizeram isso para toda uma geração de introvertidos que precisavam escutar aquilo. E bom, eu queria deixar um pensamento final bem provocativo para continuarmos refletindo a partir dessa discussão sobre as 7 músicas inéditas. Manda lá, o que você pensou?
Quando a gente finalmente ouvir essas últimas faixas do Chris Cornell lançadas póstumamente, será que a gente vai estar escutando a intenção original, crua, do artista? Ou será apenas o eco do que os membros remanescentes e os produtores precisaram fazer no estúdio para preencher o vazio que ele deixou? É uma perspectiva perturbadora, mas muito real. Sim. Afinal, a arte póstuma pertence ao criador original que partiu ou àqueles que ficam para juntar os pedaços e finalizar a obra? Fica aí essa questão pesada para todo mundo pensar enquanto a gente espera esse último lançamento. O host encerra este profundo mergulho dizendo, exatamente, no final do vídeo, diga: se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grande Aposentado.